Eu gostaria de agradecer a presença do senhor Milton Luiz de Melo Santos, presidente da Desenvolve São Paulo. Economista com carreira pelo Banco Central do Brasil, onde foi secretário executivo. Presidiu diversos bancos, entre eles o Banco Nossa Caixa e o Banco de Crédito Real de Minas Gerais. Foi presidente interino da Caixa Econômica Federal e diretor do Banco Interamericano de Ahorro e Préstamo, BIAP, Venezuela. Desde 2009 é presidente da Desenvolve São Paulo, Agência de Desenvolvimento Paulista, do qual eu queria pedir uma salva de palmas. Passa a palavra para ele. Aqui. Os debatedores: Alexandre Sampaio, presidente do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo e presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. Osíris Silva, ex-ministro de Infraestrutura, especialista em aviação, oficial da Aeronáutica, já ocupou também a presidência da Petrobras, Varig e Embraer, e atualmente é reitor da Unimonte. Valdir Walendowski, presidente da Santur, Santa Catarina Turismo. Wilson Poit, presidente da São Paulo Turismo. E o comandante Décio Correia, presidente da EAB Air Show. Eu vou passar a palavra para o Milton. Por favor, Milton. Você senta lá, Wilson, senta. O senhor vai precisar? Quer ficar no púlpito ou no microfone de mão? Fico aqui, fica melhor. É? Tá bom. Muito bom dia a todos e a todas. Queria, em nome do Otávio Neto, presidente do grupo que está organizando esse estrondoso evento, eu queria cumprimentar os demais companheiros aqui de palco, não é? E falar sobre a alegria, a satisfação que nós da Desenvolve São Paulo, a nova Agência de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, que nós costumamos, inclusive, chamar de um novo BNDES, o BNDES paulista, satisfação que nós temos de participar deste evento e falar um pouco sobre essa questão da infraestrutura, da inovação, notadamente no segmento de feiras, eventos e turismo, e como que uma instituição financeira ela pode ajudar, pode colaborar para que essas questões relacionadas ao investimento possam, de fato, se tornar mais adequadas dentro desse ambiente, dentro dessa quadra que atualmente o Brasil vem passando. Bom, deixa eu ver se eu consigo acertar aqui. Eu trouxe alguns dados para vocês que eu acho importante mencionar, são dados do Ministério do Turismo. E mostra que, basicamente, é o seguinte: o Brasil é o primeiro país do mundo em recursos naturais, segundo o Fórum Econômico Mundial. Por quê? Porque nós temos aí 20% das espécies que temos no globo estão aqui no país. Nós temos também 800 mil quilômetros quadrados de áreas protegidas, 69 parques nacionais, nós temos 2 das 7 maravilhas naturais, no caso a Amazônia e Foz do Iguaçu, e temos 8 sítios de patrimônio natural da Unesco. Eu até me permiti trazer aqui o material, são o Parque Nacional do Iguaçu, a Mata Atlântica, Reserva do Sudeste, o Parque Nacional da Serra da Capivara, temos aí a Costa do Descobrimento, com a Reserva da Mata Atlântica, a Área de Conservação do Cerrado, a Área de Conservação do Pantanal, Parque Nacional do Jaú e as Ilhas Atlânticas Brasileiras, no caso Fernando de Noronha e o Atol das Rocas. No Ministério do Turismo tem um plano, o Plano Nacional do Turismo, que inclusive está em vigor, ele é de período 2013 a 2016, e que é interessante que nesse trabalho que foi feito, a meta é colocar o Brasil na condição de a terceira maior economia turística do mundo até 2022, portanto, daqui a 7 anos. Já que, atualmente, o Brasil ele é considerado, nesse trabalho que foi feito,
como a sexta maior economia do setor, se considerarmos a contribuição do PIB do setor em relação ao PIB nacional. Então, o Brasil é considerado a sexta maior economia. A primeira economia são os Estados Unidos, com 1,415 trilhões. Eu ressalto aqui, são dados de 2013, são os últimos dados que nós dispomos. Depois nós temos a China, com 850 bilhões de dólares, o Japão, com 339 bilhões de dólares, o Reino Unido, com 268 bilhões de dólares, a França, com 246 bilhões de dólares, e o Brasil, com 205 bilhões de dólares, ou seja, o PIB do setor do turismo em relação ao PIB do Brasil, que está em torno aí de 9,5%. Agora, para que, de fato, o país consiga chegar nessa condição de ser a terceira maior economia do setor, é preciso ter muitos investimentos, principalmente no turismo e na infraestrutura. Esse plano ele tem como objetivos estratégicos, conforme vocês podem ver aí, preparar o turismo brasileiro para os mega-eventos. Nós estamos tendo, nos últimos 15, 20 anos, realmente uma quantidade muito expressiva dos chamados mega-eventos, mas o Brasil ainda precisa melhorar substancialmente essa infraestrutura para receber adequadamente o visitante que aqui vem. Incrementar a geração de divisas e a chegada de turistas estrangeiros, incentivar o brasileiro a viajar pelo Brasil, melhorar a qualidade e aumentar a competitividade do turismo brasileiro. São objetivos estratégicos que constam desse plano, segundo o Ministério do Turismo. E, nessa pesquisa que foi feita, eu achei interessante trazer para o conhecimento de todos vocês, nós temos alguns aspectos que foram avaliados entre 139 economias desse estudo. Então, nós temos o marco regulatório, onde, entre 139, nós estamos ali no 80º lugar, no marco regulatório. Eu pediria, é possível abrir esse quadrinho? Ou eu tenho que clicar aqui? Se puder abrir esse quadrinho, nós vamos, então, enxergar quais são os itens que compõem o marco regulatório. Se não, é uma pena, a gente vai passar para o próximo. Nós temos um ambiente de negócios e infraestrutura, onde o Brasil é classificado aí muito próximo do primeiro item, que é o marco regulatório, né? E depois em recursos humanos, culturais e naturais, aí sim nós temos uma vantagem comparativa extraordinária e estamos em 11º lugar no ranking entre os 139 países. Então, o que aparece, de fato, nesse estudo, nesse trabalho, é que o Brasil tem riquezas naturais extraordinárias que precisam ser melhor difundidas, precisam ser melhor trabalhadas, para que, efetivamente, isso passe a ser um ativo e de forma que os nossos visitantes, os turistas, eles venham aqui para aproveitar essas condições que o Brasil tem, do ponto de vista da sua riqueza natural e cultural, bem como da disponibilidade de recursos humanos. Eu vou passar para frente para a gente também não ficar preso aqui a essa tela. No mapa do fluxo turístico internacional para o Brasil, isso com dados de 2011, observem bem que nós temos aqui, em primeiro lugar, são os nossos vizinhos da América do Sul, que mais vêm ao país. Nós temos aí em torno de 48%. Depois nós temos os nossos turistas que vêm da Europa, com 29,83%, em seguida da América do Norte, Estados Unidos e Canadá, principalmente, com 13%, e mais atrás a Ásia, com 5%, e os demais, como África, Oceania e América Central e Caribe. Então, o que efetivamente recebemos de visitantes, a sua maioria aqui da América do Sul e depois da Europa, Estados Unidos e Canadá. Eu coloquei também alguns dados aqui sobre, obviamente, turismo no Brasil, que vocês todos que são da área conhecem muito bem, mas é importante a gente trazer aqui. Chegadas de turistas ao Brasil, esse número tem se repetido ao longo dos anos, 5,7, 5,8 milhões de estrangeiros que chegam aqui ao nosso país, não tem mudado muito durante os anos. Depois, como desembarques de voos nacionais, esse sim, porque aí envolve inclusive o turismo interno, não só o turismo interno, mas as viagens a negócio, nós temos em torno de 88, 89 milhões de desembarques de voos nacionais e desembarques de voos internacionais,
nós, em 2013, que é o último dado que nós dispomos, nós apresentamos aí 9,5 milhões de desembarques internacionais. E a receita cambial proveniente desse fluxo de turistas estrangeiros aqui para o país, da ordem de 6 bilhões 710 milhões. São números muito modestos para o tamanho da economia brasileira. Se observarmos demais países da Europa que não têm, do ponto de vista de magnitude em relação à sua área, nós, de fato, ainda estamos muito atrás desses outros países. Por quê? Porque, efetivamente, o turismo, esse setor de eventos, ele nunca recebeu uma prioridade por parte do governo federal. Tem recebido, de maneira tópica, alguns governos dos estados, como é o caso aqui que eu vou mostrar, de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. O que é que nós temos de vantagem, efetivamente, nesse contexto? Eu posso mostrar a vocês. Portos. Nós temos 8.500 quilômetros de costa navegável. Nós temos 34 portos públicos. E o setor portuário, ele é o responsável aqui no nosso país com 90% das exportações. Isso é comum nas demais economias, e no Brasil ocupa realmente uma participação extraordinária da ordem de 90%. E em 2013, esses portos movimentaram 931 milhões de toneladas de carga bruta. Esse segmento de portos, eu estava no governo federal em 1995, no primeiro ano do mandato do então presidente Fernando Henrique Cardoso, e nós, na época, fizemos um trabalho muito grande no que diz respeito à gradativa retirada do Estado como empresário. E, aos poucos, então, se procurou fazer a concessão da exploração dos portos pela iniciativa privada, já que o governo federal tinha inúmeras limitações do ponto de vista orçamentário, bem como do ponto de vista gerencial. O governo federal, as pessoas, equipes, não têm o preparo para dirigir empresas e competir no mercado. Portanto, naquele período, nós começamos a fazer um programa de transferir, na medida do possível, os portos para a iniciativa privada, investir, modernizar, qualificar, treinar os seus funcionários, os seus gestores, trazendo novas tecnologias para que, de fato, a gente melhorasse a competitividade dos nossos portos quando comparados aos demais portos nos principais países exportadores e importadores. Então, esse é um processo, estou falando de 1995, ministro Osiris. O senhor teve antes, no governo do então presidente Fernando Collor, como ministro da Infraestrutura, eu me lembro muito bem do trabalho gigantesco que se procurou fazer para modernizar a administração pública, tirando o Estado de atividades que, efetivamente, o Estado não tem que estar. Ele não tem que estar competindo com a iniciativa privada, não é papel dele, e, dessa forma, foi uma revolução, a partir dos anos 90 para cá, que o Brasil começou a implementar, o governo começou a implementar em nossa trajetória de desenvolvimento. Portanto, aí está uma área importantíssima para receber investimentos, para receber inovação, de maneira que a gente possa, aos poucos, se tornar, de fato, um país de alta competitividade. O outro setor, que são os aeroportos, e aqui eu tenho especialistas na área, como comandante, em que aeroportos, nós temos 2.498 aeroportos no Brasil, 34 deles internacionais e 2.464 aeroportos regionais. Os maiores aeroportos brasileiros, enfim, tem a capacidade, segundo esse estudo do Portal Brasil, tem a capacidade de receber 285 milhões de pessoas por ano. Desde 2011, o estudo mostra que foram construídos 1.400.000 metros quadrados, 400.000 metros quadrados de novos pátios e criadas 270 vagas de estacionamento para aeronaves comerciais. Os principais aeroportos do país receberam 65 novas pontes de embarque. Nesse segmento, a partir do Plano Real, julho de 1994, nós nos defrontamos com a nova realidade no país. Inflação mais baixa, de certa forma, com previsibilidade dos investimentos. Nós passamos a ter um número muito grande de famílias que, aos poucos, deixavam de utilizar o meio rodoviário para utilizar as aeronaves, para se locomover e se deslocar no Brasil através das aeronaves. Então, isso
provocou um movimento muito grande no país, do ponto de vista da geração de novos recursos, e exigir também investimentos, principalmente nos pequenos negócios que estão associados ao setor de eventos e turismo. Nós sabemos, segundo, inclusive, declarações do próprio presidente do SEBRAE Nacional, Barreto, que esse segmento de feiras, eventos, turismo, é um segmento onde se tem aí uma concentração muito grande de pequenas empresas, pequenas e médias empresas, que efetivamente devem merecer e receber do poder público um incentivo do ponto de vista regulamentar e do ponto de vista tributário para que efetivamente consigam crescer e desenvolver os seus negócios. Então, por isso nós tivemos um acréscimo, uma demanda substancial no que diz respeito a viagens internas e até externas, e houve, em determinado momento, estrangulamentos, como todos vocês sabem, porque não se investiu na proporção que era necessário para atender essa nova demanda. Depois, a gente tem aqui ainda algumas informações no que diz respeito à necessidade de inovações na área tecnológica e investimentos, novos investimentos em infraestrutura, como é o caso de se estudar o nosso mapa para se ter rotas mais diretas, com economia de tempo e combustível, redução no tempo de voo, menos poluição no meio ambiente, diminuição do ruído e economia de combustível. Hoje existem empresas que nós conhecemos, inclusive, que estão aqui dentro do chamado, na área de São José dos Campos, né, onde existem aí empresas que estão investindo fortemente em novas tecnologias, associadas, inclusive, à própria Embraer, buscando o quê? Buscando melhorar o conforto do passageiro, buscando melhorar as condições de voo, do ponto de vista de economia de combustível, de maneira que a inovação tecnológica aqui no Brasil, ela precisa receber um pouco mais de atenção através do direcionamento de recursos públicos, não é? Através dos incentivos para que as empresas possam fazer esses investimentos, e no setor público, através dos institutos de pesquisa e tecnologia, através dos chamados parques tecnológicos, nós possamos ter empresas desenvolvendo tecnologias associadas a essa questão da aviação. Só para dar um dado a vocês sobre o financiamento ao turismo de forma geral. Essa informação está do Ministério do Turismo também, são instituições federais. Nós estamos falando em BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste do Brasil e BASA, que são as 5 instituições federais. Então, observe que em 10 anos, em valores correntes, nós saímos de R$1 bilhão para 13 bilhões de reais de financiamento de forma geral. É um crescimento extraordinário, não tem dúvida. Não só o BNDES, que tem sido aí um ator importante, mas o Banco do Brasil, a Caixa e o BNB, têm alocado cada vez mais recursos para empreendimentos, para investimentos associados a essa questão do desenvolvimento do turismo no nosso país. No Estado de São Paulo, que é considerado aí o mais importante polo econômico da América Latina e o primeiro destino turístico do Brasil, nós temos 2 dos maiores portos marítimos, no caso o Porto de Santos e o Porto de São Sebastião, com um volume muito grande do ponto de vista de não só passageiros, mas cargas. Temos 36 aeroportos, os 2 aeroportos com maior volume de passageiros no país são Congonhas e o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e logo, logo, chega a Viracopos também, com uma escala muito grande em função do crescimento que vem apresentando. Além disso, temos 622 quilômetros de praias, 138 mil hectares de Mata Atlântica, 67 municípios classificados como estância e 300 cidades com potencial turístico. No Estado de São Paulo, o turismo ele responde aí por em torno de 44% do faturamento com turismo no Brasil, portanto, quase a metade. Cerca de 80% das grandes feiras e eventos no Brasil acontecem aqui no Estado de São Paulo. De todo o remanescente da Mata Atlântica no Brasil, 18% está no Estado de São Paulo, e recebe 29% de turistas domésticos brasileiros e envia para as demais unidades da Federação 41% dos turistas nessas unidades da Federação. Portanto, o Estado de São Paulo tem, nesses anos, 20, 25 anos, tem, de fato, apresentado um crescimento bastante expressivo
nessa área, mas a gente percebe que alguns aparelhos, alguns equipamentos nessa área de eventos precisam receber um investimento mais expressivo. E até eu estava comentando, antes de começar o nosso evento, estava comentando com o Otávio, no sábado nós abrimos uma feira extremamente importante para a nossa economia e o país em geral, que é a Feira do Empreendedor. É uma feira realizada pelo SEBRAE São Paulo, onde nós integramos o conselho daquela entidade, e a feira já tem inscrito 100 mil pessoas que estão buscando, desde sábado, a feira termina hoje à noite, buscando uma oportunidade, buscando receber mais informações, receber treinamento, para que possam, então, investir num novo negócio. O público em torno aí entre 19 anos de idade até 30 anos de idade, é a sua maioria, e isso para nós que estamos na atividade como executivos da área financeira do setor público, é extremamente relevante, porque num país onde, ultimamente, a gente abre os jornais, vê a televisão, ouve rádio, a gente só vê notícias ou ouve notícias negativas, ruins, na hora que a gente vê uma feira desse porte, com mais de 100 mil pessoas buscando investir em novos negócios, isso é um alento extraordinário, mostra que o Brasil tem um potencial gigantesco e a gente tem que se mobilizar nessa direção. A infraestrutura, ampliação de infraestrutura, todo mundo sabe, é óbvio, ela visa a redução de custos, melhorar a produtividade do nosso setor, aprimorar a qualidade dos bens e serviços, consolidar a integração regional, melhorar o bem-estar da população, gerando mais empregos e desenvolvendo o turismo. Portanto, o investimento na infraestrutura, de forma geral, ele é crucial e é preciso se carregar recursos públicos e privados para que a gente possa, de fato, melhorar a nossa competitividade, que é o grande problema que o Brasil se depara. Inovação e infraestrutura ainda, como investimento em tecnologia de ponta, conceito de inteligência na concepção do projeto e financiamento da transferência de tecnologia internacional. Esses itens, eles estão associados sempre, de um lado, à disponibilidade de recursos para você, a empresa, investir de uma forma sustentável. Então, falando rapidamente aqui, o Estado de São Paulo, ele, em 2013, anunciou um programa de investimento da ordem de quase 28 bilhões de dólares para os próximos 6 anos, onde a maior parte desse investimento, nós podemos observar, está em infraestrutura, seguido depois pela indústria, serviços e comércio. Perspectivas de investimento que o BNDES apontou recentemente mostra que se pretende ter um investimento na economia brasileira da ordem de 4 trilhões e 100 bilhões nos setores da indústria, infraestrutura, residência, agricultura e serviços. O maior crescimento previsto, segundo o BNDES, é no setor de infraestrutura, com previsão de quase 600 bilhões de reais, o que significa um aumento de 30,8% em relação ao período anterior. O BNDES ele teve um papel nesses últimos 6 anos, por conta de toda a crise que nós passamos a partir de 2008, muito importante. Todavia, o seu desempenho se deu, em grande parte, lastreado com recursos provenientes do Tesouro Nacional. Então, o Tesouro Nacional, o governo federal, ia no mercado, emitia títulos, pagava a taxa de juros primária, no caso a taxa Selic, pegava esse recurso e emprestava para o BNDES, e o BNDES, então, transferia esses recursos para projetos no país, notadamente na área da indústria e infraestrutura, a uma taxa de juros muito baixa. Esse programa, que foi chamado Programa de Sustentação de Investimento, ele gerou uma despesa para o governo federal considerável pela necessidade de equalizar a diferença da taxa de juros entre o custo de captação e o que ele recebia posteriormente. Isso não mais vai ocorrer, pelo menos é o que disse o ministro da Fazenda, que recém tomou posse, o Levi, não mais vai ocorrer, porque o Tesouro Nacional não tem recurso para fazer isso, e é óbvio que essa política, ela, de um lado, traz um custo muito grande para a sociedade em geral, porque os recursos são alocados num pequeno grupo de empresas que têm acesso ao BNDES, e não a maioria. Então, essa política ela foi um tanto quanto questionada, mas trouxe aí algum volume de investimento para a economia do Brasil. E aqui, já terminando, mas não poderia deixar de falar para vocês
o papel de uma agência de fomento, de um banco de desenvolvimento. No caso, nós temos hoje no Brasil mais de 17 bancos, vamos chamar entre aspas, bancos de desenvolvimento, são as agências de fomento, não é, que se prestam a apoiar a economia local, utilizando recursos do seu acionista controlador, o Tesouro do Estado, investindo fortemente em infraestrutura, investindo fortemente na qualificação, no treinamento dos empreendedores. Então, conforme vocês podem ver aí, tem Mato Grosso Fomento, tem Agência de Fomento do Paraná, tem o BDMG em Minas Gerais, tem o Badesul, tem a Agência de Fomento do Estado do Amazonas e tem também a Desenvolve São Paulo, que é uma das mais novas instituições financeiras do Brasil. Nós completaremos no mês que vem 6 anos. Eu estou desde o início nessa instituição, quando fundamos logo após a venda do Banco Nossa Caixa, e o objetivo da Desenvolve São Paulo é promover o desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo de forma sustentável, alocando recursos para projetos que estão interligados com a questão da geração de emprego e renda, bem como interligados com a questão do meio ambiente. É isso que nós procuramos fazer, com taxas de juros mais apropriadas, bem como prazos adequados para que o investimento ele possa se maturar e dar condições ao empresário de pagar depois o seu financiamento junto à instituição. Neste período de quase 6 anos, nós já desembolsamos 1 bilhão e 700 milhões de reais ao todo. A nossa carteira hoje é de 1 bilhão e 17 milhões, ou seja, 1 bilhão e 700 nós desembolsamos e já voltaram quase 700 milhões, de maneira que a minha carteira hoje é em torno de 1 bilhão e 17 milhões. E o dado importante, 95% foram financiamentos para modernização, expansão e infraestrutura aqui no Estado de São Paulo. Portanto, atuando em linha com aquela missão que foi estabelecida pelo governo à época, o governador José Serra, e depois o governador Geraldo Alckmin. Também, desde 2009, como eu disse a vocês, quando nós fomos criados, já desembolsamos para esse segmento de serviços de hotelaria e turismo e atividades relacionadas 137 milhões de reais. Essa linha vermelha, que é a linha do setor de serviços, onde eu tenho lá 450 milhões, são os recursos que eu tenho hoje em carteira, operações que nós temos de financiamento concedido ao setor de serviços. Portanto, essas instituições financeiras, e por isso eu me sinto muito honrado pelo convite que o Otávio me fez de participar desse evento, porque elas são, de certa forma, um novo esquema montado pelos governos estaduais para financiar o desenvolvimento local, se valendo de uma regulamentação mais moderna estabelecida pelo Banco Central do Brasil, não é? Já que são instituições financeiras de capital fechado, onde elas podem desempenhar o seu papel de alocar recursos que, em algum momento, tem até um pouco do aspecto social, não só econômico, e não há aí nenhum tipo de contestação de acionistas minoritários. Por quê? Porque ela não tem acionistas na composição do seu capital. O único acionista é o Tesouro do Estado, que, de forma organizada, coloca recursos, aporta recursos, para poder, então, viabilizar o desenvolvimento da economia, seja a nível regional, em função das diferenças de desenvolvimento que tem entre as regiões do Estado, ou a nível setorial. Tem setores que, de certa forma, em algum momento, passam a enfrentar maiores dificuldades, e o governo pode, dessa maneira transparente, totalmente transparente, alocar recursos para que aquele setor, momentaneamente afetado por alguma circunstância maior, ele tenha condições, então, de manter os empregos gerados. Como ocorreu aqui em São Paulo, no ano passado, nós fizemos um programa no setor de avicultura, que passava por uma crise muito grande, e permitimos, então, que utilizassem parte do crédito do ICMS, gerado pelas vendas de frango no mercado interno, e esses recursos que nós emprestamos com garantia do crédito que eles tinham do ICMS, que era um crédito que eu sabia que estava perfeitamente identificado, e nós podíamos, portanto, fazer a operação de financiamento. Fizemos também para a Copa do Mundo. Ano passado, nós tínhamos uma linha de financiamento chamada Linha Investimento Esportivo, em que alocamos recursos para financiar quem? A rede hoteleira das cidades que estavam se candidatando a serem subsedes
para receber os visitantes da Copa do Mundo. Financiamos diversos hotéis, pousadas, onde o objetivo era equipar melhor esses hotéis e pousadas, bem como centros de treinamento de alguns municípios que iam receber também as seleções. Esse financiamento se deu com recursos da Desenvolve São Paulo, com taxa de juros subsidiada, era 2% ao ano, e o Tesouro do Estado de São Paulo alocou recursos num fundo para que a Desenvolve São Paulo pudesse, então, fazer a equalização desse custo, dessa diferença da taxa de juros, e, dessa maneira, nós conseguimos, quando chegou por volta de abril, maio, conseguimos, então, que uma quase totalidade dos hotéis estivessem prontos para receber os turistas. Foi essa uma forma também que nós encontramos de apoiar esse setor. Portanto, não querendo mais me estender, eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade que me foi dada para falar aqui nesse evento, não é? E desejar a vocês um excelente trabalho e me colocar depois à disposição para o debate que se seguirá. Muito obrigado.